Eu gostaria de dizer-vos, antes de dar início à nossa primeira conversa à luz das velas, que este será o primeiro de 3 encontros, até ao final do ano, sobre o tema Lisboa, Luz, Tejo e Faro. Depois desta, já estão, entretanto, mais 2 agendadas, uma que terá lugar no dia 14 de novembro, aqui neste mesmo local, e outra no dia 12 de dezembro, que será sobre o Faro, e que será aqui também. Sejam todos um ótimo serão. Na minha companhia, na companhia da Cristina Fernandes e, sobretudo, na companhia dos nossos 2 convidados, o José Luís Otono e o José Luís Gabriel. Não, perdão, José Gabriel. Troquei os nomes, José Gabriel Duarte, peço desculpa. Mas obrigado pelo José Luís. Peço desculpa. Isto é a primeira vez. Nós somos ainda um bocadinho, eu pelo menos sou um bocadinho virgem nestas coisas. Portanto, peço desculpa se me der alguma gafe maior. Falando um pouco do José Luís Otono, eu vou passar a palavra à Cristina, porque em sorteio o José Luís Otono saiu à Cristina e o José Gabriel Duarte saiu a mim. Eu vou passar agora um bocadinho à Cristina. E nem fomos consultados. Não, nada disso, não há consultas. Nunca são. Então, boa noite a todos os presentes. Felizmente que há só aqui hoje caras de amigos e conhecidos. Esta é, digamos, uma sessão experimental. Eu e a Ana Almerum iniciámos este projeto hoje e estamos aqui realmente entre amigos. E foram mesmo sorteados aqui o José Luís Otono e o José Gabriel Duarte, e isto não estava nada planeado. E estas coisas ao final de algum tempo começamos a perceber o intuito e o seguimento das mesmas. Então, como coube aqui este senhor que está aqui ao meu lado, que se chama o Sr. José Luís Otono, é um dos nossos convidados desta noite. Esta tertúlia chama-se Conversa à Luz das Velas. Procura ser informal, no sentido de uma convergência de ideias no domínio da arte, de vários setores e várias áreas da arte. Hoje temos o José Luís Otono, que é escritor, é fotógrafo, trabalha em marketing, tem um longo historial na sua vida. E temos também o José Gabriel Duarte. Vou então aqui começar a tecer algumas considerações aqui do nosso convidado, do convidado que está aqui à minha esquerda. Aqui à procura do café. E isto vive um bocadinho do improviso, porque realmente isto é uma sessão experimental destas tertúlias que vamos procurar divulgar. É assim, o José Luís Otono, já que estamos em Lisboa, temos aqui perante vós 2 lisboetas que nasceram em Lisboa, na capital. O José Luís Otono tem uma expressão que eu gostava aqui de elucidar. Ele costuma dizer que um verso é um poema e um poema um livro. De que forma é que esta expressão te consegue levar a escrever e de que forma é que a poesia pode ser luz? E pode ser luz no sentido da iluminação da alma do ser humano. Em que perspectiva é que isso pode seguir determinados caminhos e determinados intuitos? O que é que te inspira a escrever, José Luís Otono? Não sei se precisas de microfone. Ouvem bem. Pode. Eu já nasceu com o microfone incorporado. Ela fez, curiosamente, duas perguntas curiosas. Já respondi a todas elas variadas vezes, mas meteu aqui
tal componente obrigatória desta noite, a luz. E é importante agarrar exatamente nesse tema da luz. Porque é exatamente através da luz que nasce a criatividade. Eu, apesar de ter nascido a 13, num dia 13, às 11h30 da noite, e a minha saudosa mãe, a minha referência da minha vida, ouviu-me variadas vezes gritar no bom sentido, claro, quando lhe perguntava: mãe, porquê é que não aguentaste até à meia-noite para eu nascer a 14? E ela dizia-me com um ar carinhoso: oh filho, desde as 9 da manhã que andavas a dar problemas. Já não aguentava mais. Ora bem, o 13, regra geral, há quem diga ao contrário, está associado a uma certa maré de azar. Eu costumo brincar muito com esse fator do 13, maré de azar. No entanto, na minha vida tenho tido algumas sortes, alguns azares. Fazem parte da vida, logicamente. Uma das minhas sortes foi ter tido grandes mestres no ensino oficial, porque andei sempre no ensino oficial, e andava eu por volta do meu quarto ano, no quarto ano, o atual, 8º ano, e tive um senhor a dar a cadeira de português, ou a disciplina, como se dizia na altura, de português, e que dava pelo nome de Virgílio Ferreira, do Liceu Camões. Eu fui, e agradeço muito o ilustre camuniano, e tenho muita honra que a minha filha mais nova seja também uma ilustre camuniana, está quase a sair do Liceu Camões para a faculdade. O senhor Virgílio Ferreira, que eu, na altura, pouco ou nada me dizia, era um senhor extremamente amigo, e tinha uma característica, entre muitas, mas tinha uma característica própria: quando entregava os testes, não ficava sentado no secretário, que tinha um estrado altíssimo, nós ficávamos lá embaixo. Não, ele ia entregar os testes à carteira do aluno. E há uma atitude que eu nunca esquecerei na vida. Um dia entregou-me um teste. Esse teste era uma prova de desenvolvimento, uma prova de apuramento redatorial. E eu olhei para ele e ele diz-me assim: gostei, está bom, mas podemos fazer muito melhor. Aquilo que podemos fazer muito melhor ficou a roer. E claro está que nesse dia ganhei o dia, fui para casa todo inchado, o autocarro era todo meu. E cheguei a casa, disse à minha mãe ficou toda contente, o meu pai nem por isso. O meu pai era todo disciplinar, militarista puro, embora não sendo militar, mas era militarista puro. E diz-me assim para mim: sabes o que é que o professor quis dizer com isso? Oh pai, não é que, francamente, tu te procuras, enfim, para você tomar melhor, ou então não vale a pena, não é? Fiquei naquela grande preocupação. Moral da história, para abreviar, portanto, no meu 7º ano, 11º, eu tenho uma grande confusão com esta coisa dos anos, atualmente, e fui professor de 10º e 11º anos. No meu 11º ano, à altura dos meus 17 anos, que é uma altura perfeitamente normal, em que todos nós escrevemos poemas de amor, todos nós fazemos aquela declaração à namorada que se cruzou um dia connosco, todos nós temos essa faceta da nossa vida, e escrevi algumas coisas. Curioso, tinha na altura 33 amigos. Eram as pessoas com quem eu me dava, eram os meus irmãos. Alguns já desapareceram, outros não sei deles, sinceramente. E não ofereci um poema a cada um dos amigos, mas escrevi 33 poemas para oferecer aos meus amigos. Daí que o livro se chamou e chama 33 poemas e uma razão, a razão e a amizade. Foi um livro, uma edição de autor, 1967,
E foi curioso que o vizinho que morava por baixo de mim trabalhava numa editora, eu falei no assunto e ele ajudou-me. Portanto, nas horas vagas, ele fez-me um livro. 34 livros, portanto, 33 livros que eu oferecia a cada um dos meus amigos. Curioso, no aniversário deles eu oferecia o meu livro e fiquei com um livro para mim. Dessa história, desses livros, desapareceram todos. Na altura, como sabem, não havia pens, não havia... Nós guardávamos as coisas em papel químico, eram os nossos duplicados, não havia fotocópias. Quando muito havia aquela maquineta rotativa que era o stencil, que se fazia, gravava-se em papel de cera e depois, enfim, reproduzia-se com uma tinta que sujava as mãos todas, etc. Esses livros perderam-se completamente. O meu livro levei-o para a Guiné, porque ainda tive que ir aturar o serviço militar na Guiné, ainda fui mobilizado para a Guiné. Apanhei o 25 de Abril na Guiné e naquela autêntica revolução, no 25 de Abril, naquela pressa de regressar ao continente, como se dizia na altura, o livro ficou lá na Guiné e Bissau. Então, perdeu-se completamente. E há cerca de um ano aconteceu uma coisa curiosa. E eu não me estou a esquecer daquela frase. Estou apenas a arranjar coragem para explicar. Aconteceu uma coisa curiosa. Eu falava no livro e alguém um dia me perguntou: mas tu falas que tens um livro publicado em 1967, dás o nome ao livro, título, 33 poemas e uma razão, e o livro? Não tenho. Mas como é que isso é possível que tu não tenhas o livro? Na apresentação do meu livro Mar de Sentidos, que está ali no Palácio da Independência, no dia 12 de maio de 2012, deixem-me dizer, a melhor apresentação do mundo, em livros, porque o livro foi apresentado pela minha neta. 19 de maio. 19, tens razão. Eu sempre fiz anos nesse dia, vocês cantaram os parabéns. Exatamente. O livro foi apresentado pela minha neta, que pôs o Palácio da Independência a cantar o Atirei o Pau ao Gato. Podem ver a característica daquela menina. Porque foi lá o coro feminino de Lisboa, que eu muito prezo e respeito, e coro que iria ao nosso lançamento, Zé Gabriel, mas não vai por compromissos da agenda, tenho muita pena, mas foram convidados. E quando eu disse à minha neta que ia lá umas meninas cantarem, ela disse: "Oh, vou Zé, eu não vou." Claro que vais. Quando ela viu as outras entrar e ela não cantou, meu Deus, eu estou a correr pela cocheira, então eu. E pronto, e cantou. Foi bonito. Ora bem, nesse lançamento, isto toca às vezes a emoção, apareceu uma pessoa que eu não estava à espera. Aliás, ela zangou-se comigo no final da apresentação, porque eu passei por ela variadas vezes naquela agitação antes da apresentação, e eu não a conheci, e ela zangou-se comigo, mas tu passaste ao pé de mim tantas vezes e não falaste comigo, porque eu estou assim tão diferente, eu sou tão feia, viste algum mal? Eu não a conhecia, sério, não suspeitei que ela estava ali. E qual não foi o meu espanto, quando eu estou a dar os autógrafos, ela aparece na minha frente e eu pergunto: "O que é que estás aqui a fazer?" Meus caros amigos, passaram só 25 anos, um quarto de século que eu não via essa pessoa. Pronto, a partir daí reativámos novamente o nosso diálogo. Ela mora bem longe de Lisboa e há uns tempos ela veio a Lisboa, fomos tomar um cafezinho e, por mero acaso, eu agora vou cometer aqui uma inconfidência para o José Luís Outono. Pouca gente sabe disto, pouquíssima gente sabe disto. Estávamos a falar e a lembrar alguns pormenores e diz-me ela assim: "Ainda me lembro do livro que tu me ofereceste." Era o livro que eu te ofereci. Tenho lá em casa,
o livro onde tu utilizas o pseudónimo de Jorge Manuel. Não é o meu nome. Inventei aquele nome, Jorge Manuel. Saiu. Que deve ser Jorginho. Pronto. Está tudo. Tu tens esse livro? Tenho. Ela, num passado 2 ou 3 semanas, veio a Lisboa e eu recuperei o livro. E agora tenho um orgulho imenso em poder dizer que o livro está efetivamente nas minhas mãos. Tenho, aliás, projeto novo para, numa próxima edição, quem sabe, poder oferecer os 33 poemas juntamente com um livro novo. Portanto, há por vezes situações curiosas. Como é que aparece esta frase, ou este pensamento, ou este dito, ou este verso, não interessa? Aparece, e que não se zanguem, por favor, eu sei que há aqui autores que não escrevem poesia, portanto, o negócio deles, permita uma expressão, é a prosa. E um dia, numa apresentação também de um livro meu, um amigo que eu faz parte, nomeadamente, da badana deste nosso novo livro, do meu e do da Gabriel, o António Ganhão, um bom amigo, um ex-colega excelente e também um bom escritor. E ele provocava-me sempre: o que é isso da poesia? Pá? O que é isso da poesia? Pá? Mas vocês poetas têm todos a mania, pá, de poesia, mas era uma provocação salutar, amiga. E aquilo saiu-me assim de repente. Ele fez essa provocação em público. Eu, como estou habituado a reagir também em público, porque infelizmente foram 38 anos e alguns meses a reagir em público, e saiu-me isto perfeitamente. Há para aí muita gente que, para tentar contar uma história de alguém que se apaixonou por alguém, tiveram alguns momentos bons e depois nada deu, ou casaram e foram infelizes ou felizes, escrevem um livro com 400, 500, 600 páginas. O poeta não tem necessidade absolutamente nenhuma de fazer isso. O poeta, muitas vezes, numa simples palavra, escreve um poema, escreve uma história. Daí que surgiu um verso. É um poema, e o verso pode ser uma palavra, e um poema pode ser um livro. Por exemplo, de um poeta que nós muito consideramos e conhecemos, o grande mestre, que eu assim o intitulo, e amigo, Joaquim Pessoa, na sua edição Ano Comum, tem, se não me engano, 3 poemas que são 3 palavras. Portanto, uma simples palavra na página chega perfeitamente para identificar, na nossa leitura, claro, o seu sentido. Foi esta exatamente a minha provocação em resposta ao António Ganhão. Por acaso agarrou, já fizeram vários comentários sobre essa mesma frase, ou sobre esse mesmo pensamento, e hoje, cada vez mais, estou convencido que, das poucas coisas em que tenho razão, esta é uma delas. Realmente um poema pode ser uma simples frase, um simples verso, e um verso, ou melhor, um poema, pode ser, efetivamente, um livro. Pode contar tudo ali no poema. Então, a diferença é a falta de capacidade de síntese. Exatamente. É por isso que eu digo com muita clareza também que nós, poetas, eu costumo às vezes dizer isto, quando me intitulo poeta, mas nós, os poetas, utilizamos muito do conceito do ato de comunicar. O jornalista, por exemplo, aprende isso facilmente. Utiliza o esquema da pirâmide invertida. Isto é, agarra o todo, o bruto da notícia, a pirâmide invertida, portanto o vértice está cá em baixo, e depois faz a seleção, vai cortando, até que chega exatamente ao ponto do vértice, que é o essencial da notícia. É exatamente isso que o poeta também faz. É o tal poder de síntese, de trabalhar as palavras. Muita gente julga que o poeta que atira a palavra para o papel e está tudo bem, está tudo perfeito. Não, errado. E aí está a tal outra diferença com que eu provoco, atenção, os escritores, e tenho-os em grande consideração, quando eles tiram para o papel montanhas de palavras, para contar, às vezes, uma pequena história. Moral da história, também já me surgiu isso, quando um dia, estando a justificar isto mesmo que a Cristina me perguntou,
Eu disse isto, não quer dizer que eu não seja capaz de escrever um romance, nem pouco mais ou menos. E o editor disse-me então, prova-me isso. Eu fui para casa e em 6 meses escrevi um romance. Está guardadinho. Por uma razão muito simples. Aquele romance nunca está terminado. Já teve não sei quantos finais, quantos princípios, quantos meios, e não está terminado. Mas pronto, é um desafio, e foi exatamente como desafio que eu aceitei também justificar e explicar. E temos aqui hoje